E aí entra num ciclo terrível, porque o corpo reage, intensifica a emoção. A emoção vem, dispara algumas substâncias no nosso cérebro, e aí entra nesse ciclo que vai aumentando, aumentando, e é muito rápido. Zzz, e as sensações, bum, explodem no corpo inteiro. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Meu nome é Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje nós vamos tratar do assunto sobre a técnica e algumas dicas de como aplicar a técnica sozinho. Anderson, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como a pessoa pode aplicar a técnica sozinho. Eu fico com receio de falar isso porque não é muito difícil aplicar a técnica. Dá trabalho. É simples, mas dá trabalho. Mas sim, vão surgir dificuldades como qualquer outra coisa. Até, por exemplo, para fazer um bolo, para quem nunca fez. Imagina a primeira vez que você foi fazer um bolo seguindo a receita sem ter alguém do lado. Né? A gente erra alguma coisa, pula alguma parte, erra a medida, fica com um monte de dúvidas. Sim. Será que eu faço isso? Será que... Mas o que a gente percebe dessa experiência de fazer um bolo, né? De seguir uma receita de bolo? É que na primeira vez não vai sair perfeito, talvez não dê nem para comer. Mas também a gente aprende que se não tentar, nunca vai aprender. É verdade. Então a gente faz o primeiro, o bolo sai solado, queima, fica intragável o bolo. Mas depois o segundo já sai comestível, o terceiro já ganha elogios e por aí vai. É verdade. Então, no método, é a mesma coisa. A gente tem um roteiro a ser seguido, e aí é semelhante a uma receita de bolo. Você tem o seu roteiro ali por escrito, e beleza, passo 1, o que eu vou fazer? Então, é bem um passo a passo mesmo a ser seguido, e não precisa ter medo, é igual fazer um bolo. No máximo, você vai perder a farinha e vai desperdiçar um pouco de farinha ali. Com a técnica, no máximo, você vai perder ali 30 minutos e patinei um monte de detalhes aqui do roteiro e não dei conta. Beleza, no máximo você perdeu 30 minutos e a técnica não funcionou do jeito que você queria. Mas aí da próxima vez, de repente, aí você já baixa, a pessoa tem uma fobia nível 10. E aí da segunda, terceira vez que ela está seguindo ali o roteiro, aí de repente ela já baixa de um medo 10 para 8, para 7, 6... E aí vai reduzindo. Entendi. Conforme a pessoa vai ganhando confiança na técnica, maestria na técnica, porque... caramba, lembrei de um conceito legal. O conceito de maestria. Já viu aqueles grandes mestres de qualquer área? Sei lá, mestre de uma arte marcial, mestre de alguma matéria acadêmica, algum mestre de alguma coisa. Geralmente, essas pessoas, quanto mais elas sabem, mais, pelo menos os grandes mestres que eu conheço, quanto mais essa pessoa sabe, mais ela se vê numa postura de aprendiz. Sim. De aprendiz daquilo, de aprendiz... Porque tem sempre uma coisa nova, um detalhe novo. Para quem vê de fora, fala, não, mas fulano já é o melhor do mundo naquilo. Só que ele tá não tem mais nada para aprender. Às vezes, por exemplo, tem uma montanha não, mas... Sabe aqueles gráficos de crescimento que a gente vê? Quando a gente está aprendendo alguma coisa no começo, geralmente tende a ser uma linha assim, bem inclinada, alta, porque qualquer coisa que você já aprende saindo do zero é muito. Sim. Né? Então, todo dia que você estuda um pouco, cresce muito. Só que depois que você já aprendeu muito, essa curva de crescimento ela parece que está quase reta. Parece que você estuda e evolui um pouquinho. Isso é o nível já de maestria, que a pessoa ela já está se tornando mestre em alguma coisa. E antes, um dia de estudo já aumentava muito o conhecimento. Agora, às vezes, é um mês de prática, ou um mês, por exemplo, para quem faz esporte olímpico, alguém que é um atleta olímpico. Às vezes, ele treina 3 meses, 4 meses seguidos para diminuir 1 segundo no tempo. 1 milésimo de segundo. 1 segundo é muito, né? Para nível
Dependendo do esporte, 1 segundo é Faz tempo toda demais. a diferença, é verdade. Então, às vezes, a diferença é de milésimos de segundos em alguns esportes. E, às vezes, a pessoa treina 1 ano inteiro para diminuir 10 milésimos, sei lá, as medidas. Então, a pessoa está treinando antes, quando começou, de repente, a correr. Em 1 semana de treinamento, ela já estava correndo, chegando lá no final, 10 segundos mais cedo. Aí, com 1 mês, já ganhou mais 30 segundos. Então, o crescimento é muito rápido no começo e tende a ter pequenas diferenças no final. Entendi. Aqui no método, para acabar com a fobia, a pessoa ela vai perceber a mesma coisa. Na primeira vez, ela vai ter aprendido muito, vai evoluir muito, mas em termos de resultado, pouca coisa ainda. Às vezes, de 10 diminuiu para 9, de 9,5 diminuiu, diminuiu um pouquinho, sabe? Sei lá, parece que diminuiu um pouco. E está tudo bem. Aí acontece uma coisa que é o seguinte, a pessoa vai seguindo esse processo de maestria, de aprendizado no método, na técnica, e não é como um atleta olímpico que vai demorar 4 anos para a pessoa chegar, sei lá, de repente 8 anos para ganhar a medalha. Não é isso tudo. Realmente vai ser uma linha de crescimento bem ascendente, porque a pessoa executa o método uma vez e aí, beleza, não deu certo, a princípio ainda não seguiu o roteirinho e o bolo saiu solado. Beleza, vamos fazer de novo? Vamos. E não precisa esperar 1 dia, 2, 10 dias. Não, na mesma hora. Deixa eu rever onde eu errei. Essa parte aqui, então... Ela pode anotar, né? Anotar. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu dei uma travada aqui, né? Deu uma rateada. Então, o bom é isso, que a pessoa, se ela quiser passar o dia inteiro repetindo o método aqui, refinando, não, eu quero acabar com essa fobia hoje. E aí a pessoa, se ela tiver um dia inteiro para se dedicar, e com certeza, se a pessoa tiver com essa gana e essa disposição, eu garanto que não vai ser um dia inteiro. Se a pessoa se debruçar sobre o roteiro da técnica para aplicar, eu acredito que algumas horas a pessoa acaba com a fobia dela. Dedicação, né? Isso, exatamente. Você explica em alguns podcasts que a gente já gravou sobre rebobinar, né? E assim, pode ser que a pessoa tenha dificuldade sozinha em rebobinar esse filme. Porque, por exemplo, uma coisa é você fazer guiado. Você tá ali falando, faz junto, assim, rebobina, tal, coloca a musiquinha, coloca velocidade, tal. Se a pessoa tiver essa dificuldade de rebobinar, se ela chegar numa hora do filme e o filme travar, o que ela pode fazer? Primeiro, que negócio é esse, né, de rebobinar? A gente falou acho que no podcast 1 ou 2. Sim, acho que no 2, né? No 2, talvez no podcast 2, a gente explicou um pouco mais sobre essa técnica. Vou resumir um pouquinho aqui. É o quê? Você escolhe primeiro, tem que voltar vários passos. A pessoa faz primeiro a calibragem e aí ela vai descobrir qual que é o referencial da fobia. E geralmente, esse referencial tende a ser uma historinha na cabeça. E aí a pessoa vai encontrar esse filmezinho, essa historinha que está lá na cabeça dela, que é a historinha que ela sempre se conta para poder reforçar a fobia. Então é em cima dessa historinha que a gente trabalha. Eu uso esses nomes, historinha, filmezinho, para ser até mais lúdico e mais didático e usar o menor número de termos técnicos possíveis. Mas só para também satisfazer algumas pessoas que talvez estejam assistindo e principalmente pessoas céticas e não entendam o ceticismo como uma coisa ruim, não. O ceticismo é uma coisa extremamente boa se usado da forma correta. Tem aquele ceticismo que não é saudável, por exemplo... eu não acredito nisso e pronto. Por quê? Não, por que não? Esse por que não, esse ceticismo não é saudável. Agora, aquele ceticismo assim, cara, não sei. Até que me provem que isso daí funciona, até que eu veja evidências. Esse sim é um ceticismo extremamente saudável. A pessoa querer ver evidências, provas. Essas pessoas que gostam de evidências e provas tendem a ser pessoas que, quando vêm as provas, aí sim, não, agora que eu vi que funciona... Então, tá vendo? Aquele ceticismo não é a dúvida pela dúvida. Então, para essas pessoas, aí eu quero falar um pouco por que
rebobinar a fita, ou o filmezinho, a historinha. Essa historinha que a gente primeiro tem que encontrar ela lá no inconsciente é a história que a pessoa se conta para reforçar, primeiro, o padrão fóbico e, principalmente, é o referencial dela de como agir. Todas as vezes que aparecer a coisa da minha fobia, eu tenho que reagir conforme essa historinha está aqui. Esse é o meu modelo de como agir quando aparece a fobia. Beleza. Tá vendo isso? Vou colocar um pouco de tecniquez aqui. É uma cadeia de sinapses que começa, às vezes, com um único neurônio, com uma única simples sinapse que ela é disparada e dispara outra, dispara outra, dispara outra e vai acionando. Aí já não são mais só sinapses, você está achando ali padrões de comportamento, está conectando com emoções em alguns lugares do seu cérebro, está conectando com imagens, com sons, com sentimentos, com sensações no corpo. E aí vai conectando essa cadeia de coisas no cérebro que se resume no que a pessoa sente na hora da fobia. Tem gente que não consegue nem explicar. Me vem um monte de coisa, um monte de sensações, emoções, vem um monte de pensamento na minha cabeça de que eu vou morrer, ou de que aquilo lá, sei lá, aquele bicho vai me morder, ou eu vou cair desse lugar alto, e vem um desespero. Essa cadeia de conexões que o cérebro vai acionando, uma que dispara a outra, que dispara a outra, que dispara a outra, essa cadeia é o que eu chamo de historinha, de filmezinho, para ser mais lúdico e mais simples. Então, pega aí o filme. Pronto, é muito mais fácil do que eu dar essa explicação enorme do cérebro, das sinapses, e eu ainda tentei resumir muito aqui. A gente teve que se aprofundar muito no estudo da ciência e do comportamento humano para, enfim, chegar a isso e resumir. Pega a historinha. Então, beleza, daqui para frente vamos falar a historinha. Primeira pessoa tem um método lá para ela achar qual é a historinha dela. E aí depois a gente faz aquele exercício de rebobinar a história. O que é rebobinar? Aí lá no podcast 2 está explicando melhor. Pega o filme, passa ele ao contrário. Porque qual é o ritmo natural do filme? Passar para frente. Sim. O nosso cérebro está acostumado com ele rodando para frente. Começa assim, a pessoa começa a sentir medo, o medo aciona o pânico provoca várias reações no corpo, as reações no corpo reforçam as sensações, intensificam a emoção e aí entra num ciclo terrível, porque o corpo reage, intensifica a emoção vem, dispara algumas substâncias no nosso cérebro e aí entra nesse ciclo que vai aumentando, e é muito rápido. E as sensações, explodem no corpo inteiro. A pessoa, quando ela está rebobinando o filme, rebobinando, primeiro que seu cérebro nunca passou esse filme de trás para frente. Ele sempre passa para frente. Então ele não vai acionar aquela emoção com tanta intensidade, porque ele não está com esse costume, Exatamente. Né? Quando a gente está rodando esse filme ao contrário no cérebro, a gente está pegando essa trilha neural que fazia um caminho, uma coisa que aciona outra, que aciona outra, que aciona outra, a gente está desconstruindo essa trilha neural, quando eu estou pedindo para a pessoa imaginar esse filme da fobia passando ao contrário, a gente vem e vai desconstruindo essa cadeia de gatilhos que um aciona o outro lá dentro do cérebro, até chegar aqui no começo da história. E aí repetir para quê, né? Repetição é igual o exercício físico, igual o atleta que eu estava falando. Ele repete a cesta lá do basquete para cada vez mais ele fazer com maestria. Aqui a gente está repetindo para reforçar essa desconstrução da fobia. Nossa, eu nem imaginei que eu ia abrir esse parênteses enorme aqui para explicar isso, mas eu estava sentindo falta disso, de explicar o porquê desse filmezinho. Então, daqui para frente, quando eu falar filmezinho, vocês já vão entender o que é. Toda essa cadeia que acontece aqui. Entendi. Beleza? E se travar, não tem problema. Se travar muito, a pessoa pode... Se ela tiver de olhos fechados, abre os olhos, pensa, caramba, travou na parte do filme e tal. Por que será? Respira, fala, não, beleza. Respira e tal, caramba. Aí fecha o olho, tenta de novo. Não precisa voltar tudo, deixa eu tentar aqui nessa parte só. Aí você está isolando uma parte do filme, igual, por exemplo, o jogador de basquete, né, que
Às vezes ele está errando uma cesta específica. Não, a cesta nesse ângulo aqui eu acerto de boa. Agora, quando é daquele ângulo da quadra ali, eu estou errando muito. Então ele vai lá para aquele ângulo e vai treinar 10.000 horas ali fazendo só aquela cesta. É a mesma coisa. É lá no meio do filme está travando. Essa parte aqui do meio que está travando. Beleza, vou me esforçar um pouco nela, nem esquece o resto. Vou pegar essa parte e vou dar um jeito de passar ela aqui ao contrário. Não pode pular. Daqui a pouco eu vou falar disso também. E aí tenta, usa imaginação. Aí é a pessoa que tem que inventar. Eu evito dar muitos exemplos porque as pessoas tendem a querer usar o exemplo que eu dou. Sim, é verdade. Então, e é muito mais legal e funciona muito melhor quando a pessoa inventa. Mas eu tenho que dar alguns exemplos, pelo menos para ficar mais claro. Geralmente eu falo para as pessoas, se tivesse alguma ferramenta aí que você pudesse usar, que ferramenta seria? A pessoa, como assim ferramenta? Eu falei, esse filme aí é uma que você está projetando. Se você pudesse ver o projetor, como é que ele seria? É aqueles mais digitais e tal, que só tem botões, ou não? É um filme de rolo? A pessoa, é um filme de rolo. Então imagina aí que tem uma manivela agora que você pega e vai... E faz até algum barulhinho aí. E aí você começa a empurrar a fita. E a pessoa, agora está passando. Então, é bem... Ou então, imagina que você pega o filme com a mão e começa a puxar ele, e agora a história está passando, e você puxando. Ou... não, o meu é digital. Então imagina que tem uns botões ali que você aperta, e você controla, e zoom, aí volta, aperta para frente, aí começa a apertar, brincar com os botões. Então, usar essa imaginação, o cérebro adora isso. Adora. Então, quanto mais imaginação, fica... mais fácil para a pessoa aplicar sozinha. Seria basicamente isso. A pessoa não precisa ter medo de, por exemplo, dela inserir algumas coisas quando ela estiver rebobinando e isso atrapalhar, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu não, assim... Raramente eu peço para a pessoa editar a história, mudar. Tipo, inserir um elemento na história. Mas, em alguns casos, ajuda. Sim. Por exemplo, se travar, isso vai ajudar, né? Isso não é a regra, tá? Mas geralmente eu peço para a pessoa editar a história, colocar alguns elementos. Por exemplo, se foi uma história de que houve um abuso, por exemplo, houve uma ação externa. Alguém que fez alguma coisa comigo. E aí a gente já está vendo, por exemplo, fobias que têm origens em um trauma, né? Por exemplo, abuso sexual ou algum outro tipo de abuso verbal, ou alguém fez alguma coisa contra você. Geralmente, nessas histórias, eu peço para a pessoa acrescentar algum elemento e também, mais uma vez, com criatividade e até com um lado lúdico, assim. Então imagina que você, nesse trecho da história, sacou uma marreta gigante, daquelas de desenho animado, daquelas bem... E coloca, assim, bastante cor. Isso. E aí você sacou assim, aquela marreta bem gigante mesmo, assim, de desenho animado mesmo, e começou a bater na cabeça dessa pessoa, e quando batia, saía aqueles passarinhos rodando assim na cabeça, e umas estrelinhas. Bem de desenho animado desses da década de 80, 90. É porque eu assisti depois, gente. Não é porque eu sou dessa década. Você assistiu no YouTube, né? Isso, exatamente. Poxa. E aí, quando você coloca esse... Por exemplo, é como se fosse, entre aspas, uma vingancinha, só que sem ser uma coisa pesada, tá vendo? Tipo assim, sem ser um filme de terror. Assim, eu tô colocando um lado bem cômico e ao mesmo tempo eu tô descontando, né? Tipo, uma marreta gigante, eu bato na cabeça, aparece uns passarinhos rodando na cabeça dele, ele fica tonto e cai. Então, assim, é uma coisa, ao mesmo tempo, digamos, como se estivesse dando troco ou superando, tipo, enfrentando aquela pessoa, e na historinha a pessoa está sendo, digamos, derrotada, mas ao mesmo tempo é um desenho animado, uma coisa lúdica. Não é algo tão pesado, né? Não é algo pesado assim, que eu vou tirar uma motosserra do bolso e não, nada disso. Então, quando é esses casos de abuso, alguma coisa assim, aí eu peço para a pessoa inventar também. Se você fosse tirar uma coisa de um desenho animado para te ajudar, uma ferramenta para você enfrentar essa pessoa. E aí pode ser uma marreta gigante, por exemplo. Eu não gosto de dar muitos exemplos, mas eu sempre dou esse e a pessoa acaba inventando outro. Sim.
E aí, o que seria? A pessoa, então vou pegar e, sei lá, e tirar um não sei o que lá do bolso e vou fazer isso, a pessoa, e vou enfrentar essa pessoa. E aí, às vezes, nessa hora que o filme está travado, destrava e aí vai. Porque a pessoa agora ela tem ali uma ferramenta na mão. Ainda que seja uma ferramenta lúdica, de uma marreta gigante, de um desenho animado, mas só dela se imaginar com alguma ferramenta na mão, e aí é literalmente uma ferramenta, isso muda tudo no cérebro. Quando você... a pessoa está imaginando que ela tem uma ferramenta nas mãos, o cérebro está acionando recursos em outras áreas do cérebro. Então, isso é capaz de, por exemplo, ajudar a pessoa a conseguir rebobinar o filme todinho e de uma forma muito mais tranquila. Entendi. E aí destravou. Por exemplo, ela fez só essa parte do meio aqui, né? Destravou e aí ela conseguiu continuar. Ela tem que voltar para o início do filme ou ela pode continuar daqui e aí depois ela volta de novo? No momento que destravar, ela continua dali mesmo. E aí, em um momento ali do roteiro, eu vou pedir para a pessoa voltar lá do início. Depois que destrava a primeira vez, na próxima já vai tende direto. a ir direto. É igual um carro quando atola, né? Atolou, saiu, depois tranquilo, aí vai depois embora. vai. Exatamente. Entendi. Se travar de novo, usa os mesmos recursos que ela tiver usado, intensifica os recursos. A marreta era de tal tamanho, bota ela maior ainda, tá travando ainda, então vamos aumentar o tamanho dessa marreta aqui. Tem tal pessoa, sei lá, um agressor que tá aqui na historinha. Toda vez que chega, trava. Não, beleza, então na hora que você bater, além de sair uns passarinhos, ele vai diminuir de tamanho, encolher. Igual o Super Mario, quando ele perde a vida, né? É, uma vidinha assim. quando ele tá com 2 vidas, ele ainda tá grande. Aí quando ele bate em alguma coisa, ele aí diminui. Imagina que ele é o Mario, quando você bate assim, ele aí diminui, fica pequenininho. Aí geralmente a pessoa, caramba, agora que ele tá pequenininho lá, eu passo esse filme aqui, ó, Legal. de boa. Igual o Chapolin quando toma a pílula. Ó, esse é mais antigo Esse ainda. eu também assisti no YouTube. De tantas pessoas falarem do Chapolin, eu fui lá assistir pra ver como que é. Quando você explica pra gente poder aplicar essa técnica, né, de rebobinar o filme, normalmente a pessoa ela fecha o olho, né, para fazer a técnica. Tem alguma diferença dela fazer de olho aberto ou de olho fechado? Sim. Eu tendo a pedir para as pessoas fazerem de olhos fechados, porque ajuda a concentrar, evita que a pessoa se distraia com coisas do ambiente. Fechar os olhos tende a ajudar a gente a se concentrar mais. Mas é uma tendência. Existem exceções aí. Já que é uma tendência, né, então não é uma regra. Mas a grande maioria das pessoas vai fluir muito melhor na técnica com os olhos fechados. Mas já teve casos de, por exemplo... Eu nem sei se essa moça ela realmente tinha dificuldade de se concentrar com os olhos fechados ou porque quando ela fechava os olhos, ela mergulhava na experiência fóbica. Entendi. E aí isso perturbava muito ela. E aí eu usei isso como um recurso. Eu falei, não, então vamos fazer de olho aberto. Justamente para ela, de repente, não se concentrar tanto. E sentir um pouco mais de segurança, né? Então, olha só que engraçado. A gente tem uma ferramenta que é fechar os olhos para se concentrar e fazer o método melhor. Às vezes, a solução é o contraintuitivo. Eu pensei, cara, o que está atrapalhando ela é se concentrar demais e ela está mergulhando demais. Ela tá perdendo o controle, começando a chorar. Ela fechava os olhos, começava a chorar e começava a entrar em pânico de olhos fechados ali. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer de olho aberto. Ela, pode? Eu falei, pode. E aí pronto, aí quando a gente fez foi de olho aberto, pronto. Fluiu. Então, eu recomendo tentar primeiro de olho fechado, porque tende a dar mais certo de olhos fechados. Se não tiver fluindo, se tiver muito difícil... Se pesar muito para a pessoa, né? Tenta fazer de olhos abertos também. É tentativa e erro mesmo e é o que a pessoa se sentir mais confortável.
Tem alguma interferência? Por exemplo, a pessoa está tentando aplicar a técnica com outras pessoas em volta, com barulho ali, isso interfere alguma coisa? Aí sim. A pessoa precisa de um ambiente tranquilo, um lugar seguro para ela. Por exemplo, não dá para fazer dentro do metrô. Né? Então, no seu quarto, na sua casa, se você mora com outras pessoas, avisa, né? Não tenta fazer escondido, tipo assim, só fecha a porta e vou fazer aqui. Ou tenta um momento que você estiver sozinha, se de repente tiver vergonha, que às vezes as pessoas da casa nem sabem que a pessoa tem essa fobia. Ou então pede a cooperação, se tiver esse nível de diálogo, fala, vou fazer um exercício aqui, talvez nem precise entrar em detalhes. Gente, vou fazer um exercício aqui, preciso de silêncio, fecha a porta do quarto e faz. Se ajudar, pede para alguém sentar com você, nem que a pessoa fique ali só. Para te dar segurança, né? que tem alguém ali do teu lado, Se né? tem alguém que você tem esse nível de, tipo, caramba, me ajuda com isso aqui. Nem que você fique só aqui do meu lado, segurando minha mão enquanto eu faço. Né? Se tiver alguma pessoa que te traz esse tipo de segurança, beleza também. Legal. É válido. É válido. Pega ali o roteiro, repassa junto com a pessoa, fala, eu estou estudando esse roteiro aqui para acabar com a minha fobia. Dá uma olhada, explica para ela o que você vai fazer e tal. Então, às vezes, a pessoa pode até, por exemplo, você está de olhos fechados e, esqueci, eu estou em tal parte, lê para mim aí, o que eu faço agora? E a pessoa, aqui está escrito para fazer tal coisa. Assim, não, já sei, beleza. Que legal. Então, às vezes, ter alguém pode te ajudar nisso. Ou não, você está ali, tive uma dúvida. Abre os olhos, olha o roteiro de novo. Tô aqui na parte 5, beleza, agora é para fazer tal coisa. Fecha de novo, continua. E aí vai. Não tem isso e tipo, esqueci, meu Deus do céu, agora eu vou ter começado a comer tudo de novo. Não, começa, abre os olhos, vê onde você parou, continua dali. Agora é tal parte, fecha de novo, continua. Ela não precisa ter aquela preocupação dela tá fazendo, chegou na metade, ela... Eita, eu esqueci. Agora, eu posso abrir o olho? Vai interromper? Não posso abrir o olho. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Não tem isso, né? Não tem. Mesma coisa se ela estiver fazendo e alguém bater na porta. Fulano, não sei o quê. Putz, atrapalhou, tá no meio do caminho. Agora eu vou... Não vai dar certo, porque eu fiz só a metade, a outra metade não foi. Não tem isso, não tem problema, Não tem né? problema. Continua, abre os olhos, continua de onde parou. E em algum momento ali da técnica, ela vai entrar no processo de repetição da técnica. E aí sim, mas depois de fazer umas 2, 3 vezes, mesmo que abrindo o olho, seguindo o roteiro, sei lá, em algum momento isso vai ficar decorado. Depois ali da terceira, quarta vez, mesmo travando e tudo. E aí no momento de repetir, aí o roteiro naturalmente vai vir na cabeça. Por exemplo, é importante ela fazer no mesmo dia e concluir no mesmo dia? Ou ela pode começar hoje e terminar amanhã? Terminar depois? Tem algumas partes do roteiro que ela pode começar num dia e deixar o resto para depois. Ali a calibragem, ela estabelecer o estado atual, ela ter clareza de como o processo, até o processo onde ela está dando nomes para as emoções, por exemplo, onde ela está... A parte do roteiro inicial, onde ela está gerando clareza para si mesma do estado atual, é um processo de investigação. Eu estou investigando o meu problema, entendendo ele melhor. Essa parte pode fazer e parar e continuar o resto no outro dia. Ela pode anotar, que aí no outro dia ela pode ter uma clareza de algo que não ficou tão específico ali para ela, né? Sim. Aí ela anota de novo. Sim. E aí quando ela tiver isso tudo prontinho ali, aí ela senta e manda bala. E toca o barco. Então, dá para fazer por partes, digamos assim. Vamos fazer um pouco hoje, um pouco amanhã. Ou mandar bala tudo num dia só e acabar com isso num dia só. Entendi. Então, até essa parte, pode fazer. Pode fazer, descansa, amanhã eu continuo. Daí para frente, aí tem que ir até o final. Depois disso, pega e aí segue o roteiro até chegar no ponto final, no último ponto final lá embaixo. Entendi. E aí faz e repete lá. Pelo menos... Não, na verdade não vou dar esse número não, porque vai depender... A pessoa vai ter que ajustar o número de repetições conforme o roteiro explica. Então, dependendo de algumas respostas que o corpo da pessoa vai dar e do que a mente dela está respondendo, aí ela vai ter que continuar repetindo até chegar a um determinado... coeficiente. Isso, porque o
Lá, no roteiro, qualquer dia talvez a gente pode falar sobre isso aqui no podcast. Quantas vezes tem que repetir? O roteiro é o seu corpo que vai dizer. A calibragem também, né? Isso, a calibragem também vai dizer se você precisa repetir mais vezes ou não. Entendi. Tem a mesma eficácia a pessoa aplicar a técnica sozinha e ela aplicar com a sua orientação? Porque, assim, o pessoal pode pensar assim, né, com a orientação do Anderson vai ser completamente diferente eu fazendo a técnica sozinha. Tem isso? Tem vantagens e desvantagens de fazer junto comigo ou de a pessoa pegar o roteiro e fazer sozinha. Por exemplo, pegar um exemplo de uma pessoa que fez sozinha. Ela tinha... E olha só, foi para piorar, era uma pessoa que estava fazendo sozinha e não era o roteiro original. Era um ajuste que eu fiz de última hora para a pessoa, pro caso dela. O que aconteceu? Ela tinha compulsão de roer a unha. Nossa. E isso aí, é uma coisa bem comum, né? Sim. Só que a compulsão dela era assim, compulsão mesmo. Não era só assim, eu roo unha e aí minha unha fica feia. Não. Era aquela de sair sangue, de ficar no toco mesmo. E de roer o toco da unha, inclusive. Então era assim, era terrível. Né? E principalmente pela intensidade, a gente vê que realmente é um padrão muito forte na pessoa. Eu estou tentando evitar uns nomes aqui. O que eu fiz? Eu peguei o método para acabar com a fobia e fiz um ajuste nele para ela acabar com essa compulsão de roer a unha. Então, primeiro, não era o roteiro, era um roteiro adaptado que eu falei para ela, eu não consigo fazer junto com você agora. Aí eu falei, mas eu posso adaptar o roteiro para você e você fazer sozinha. Topa? Ela falou, topo. Aí eu falei, se você não conseguir fazer sozinha, aí depois a gente pode sentar e eu te ajudo. Mas eu falei, vai demorar até eu conseguir um tempo para eu sentar com você e fazer junto. Minha agenda vai levar muito tempo. Então, é melhor você tentar sozinha, porque eu acredito ter uma grande chance de você resolver sem ter que ficar me esperando. E aí ela foi e resolveu. No outro dia, ela já falou, caramba, eu já não tô roendo a unha. Mas você fala, não, mas um dia a pessoa, não, mas é porque ela roía a unha todo dia, toda hora ela tinha que colocar esparadrapo nos dedos para não roer a unha e era um... E ainda assim ela roeu o esparadrapo. Ficava chupando o esparadrapo. E ela falou, não tô mais roendo. E em poucos dias depois a unha dela já estava crescendo. E eu não lembro assim, mas assim, com pouco tempo ela já me mostrou na câmera lá que o tamanho da minha unha tá enorme e tal. Então, tem vantagens e desvantagens. Qual a vantagem de fazer comigo? A velocidade. Fazendo comigo, como eu já apliquei muitas vezes e eu consigo ir ajustando para a pessoa, eu percebo, digamos, você está aqui comigo, você está fazendo a técnica, eu consigo fazer algumas leituras através de linguagem não verbal, o corpo fala, né? Então eu consigo fazer essas leituras e ir te ajudando. Então a gente consegue, de repente, acabar com a fobia em 1 hora, 1h30. Entendi. A pessoa sozinha, aí só para ela ler o método e tudo, de repente ela já vai gastar 1 hora. Né? E aí vai executar algumas vezes ali, igual vai errar o bolo as primeiras vezes, mais uma meia hora, 40 minutos errando o bolo. E aí, para executar as próximas vezes, então talvez para fazer sozinha a pessoa leve assim, às vezes uma tarde inteira ou 2 dias, digamos assim, eu pego 1 hora. Se a pessoa pegar 1 hora por dia, ela vai levar aí uns 3, 4 dias para realmente chegar ao ponto de entender o método, chegar num nível de maestria o suficiente para executar o método e acabar com a fobia. Então a pessoa pode levar isso ou uma tarde inteira, se for aquelas pessoas, sabe que aquelas pessoas que pegam uma coisa que falam, não, eu só vou sair daqui quando eu resolver isso. Que tem gente que vira madrugada trabalhando em cima de um projeto. Demais. Tipo eu, né? Tipo Anderson. Natânia, 8 da manhã, bom dia. Eu falo, boa noite para quem vai dormir agora. É bem isso, gente. É bem comum isso. Já viu essas pessoas que quando pegam uma coisa não param enquanto não terminar? Já está na minha frente. Essa pessoa talvez acabe com a fobia numa tarde. Vai pegar ali depois do almoço, quando for 6 horas da tarde, acabou com a fobia. Porque ela só vai ficar obstinada ali até acabar.
Alguém que tende a trabalhar mais por quebrar, por exemplo, não, eu vou pegar 1 hora todo dia e me dedicar ao roteiro. 3 dias, 4 dias, 5 dias, no máximo 7 dias, no máximo. Assim, se for bem devagar mesmo, assim, bem devagarinho e tal, com calma. Mas isso tende a ficar ali por 4 dias. Uhum. Então, a vantagem de fazer comigo é a velocidade. A desvantagem de fazer comigo é a minha agenda, porque demora. Às vezes a pessoa vai ter que esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até eu achar um espaço na agenda. Então, assim, quando ela senta para fazer comigo, é rápido. Só que demora para ter a agenda. Então, acaba sendo mais rápido a pessoa pegar o roteiro e fazer sozinha. Qual a vantagem de fazer sozinho? O aprendizado. Sim. Porque a pessoa, quando ela faz comigo, a gente é muito objetivo. Não, fecha os olhos, faz isso, agora faz isso, faz aquilo. E acabou a pessoa. Já? Já? Geralmente a reação é, já? Só isso? Nossa, achei que era uma coisa mais complicada. Não, só isso. Tá, mas posso ir embora? Pode. Acabou? Acabou. E minha fobia acabou? Acabou. Geralmente as pessoas, não sei não. E aí, mas funciona. Quando vai pra vida e quando realmente aparece lá, aí, nossa, aí é quando a pessoa me liga de volta. Meu Deus, funcionou mesmo e tal. Só que aí a pessoa perde o aprendizado. Porque, assim, parte do aprendizado. Quando a pessoa faz sozinha, ela tem um aprendizado de se debruçar sobre aquilo ali, aprender mais sobre si mesmo. E esse aprendizado, ele tende a reverberar em outras áreas da vida. Esse aprendizado que ela está tendo, primeiro, antes ela tinha um referencial ali de como agir diante da fobia. Agora ela tem um referencial, um dia na vida dela, em que ela enfrentou o pior medo da vida dela e ela superou. Imagina a história de vida dessa pessoa dali para frente. Ela sabendo e olhando para trás e tendo essa memória, um marco referencial. Caramba, teve aquele dia que eu enfrentei a minha fobia sozinha e eu acabei com ela sozinha. Eu só tinha um papel na mão com o roteiro, mas eu estava sozinha. Isso dá um impulso até para outras áreas, né? Sim. Diante de outros cenários, ela vai ter uma visão completamente diferente de como enfrentar antes da fobia e depois da fobia. Nossa, né? Exatamente. Exatamente isso. Porque uma coisa é a pessoa fazer comigo, ela, beleza, ótimo, né? Superou a fobia, acabou, meu Deus, isso era uma coisa que me incomodava muito. Ela vai ter esse benefício, talvez alguns desses outros, porque é uma superação de um medo enorme, mas a pessoa ter na memória dela que ela enfrentou o pior medo dela e ela mesma acabou, por exemplo, cara, teve um dia, sei lá, aquela história que você conta para os netos, assim, cara, teve um dia que eu peguei e eu superei o pior, sei lá, de repente a pessoa está conversando com um filho que está com medo de alguma coisa, nem precisa ser uma fobia. Pô, meu filho, a pessoa, sei lá, o filho chega, pô, mãe, não sei o quê, não vou não, tô com medo e tal. Aí, tipo, sei lá, às vezes é uma coisa de escola, um desafio grande ali, grande para criança, né? Caramba, e aí essa pessoa tem uma história para contar. Deixa eu te contar uma história aqui, filho. Caramba, eu tinha um medo. Talvez você nem sabe disso. Eu tinha um medo antes, que era assim, assim, assim. Aí eu peguei e enfrentei esse medo e tal. Além de ter essa história para contar, a pessoa está se contando essa história também. Rotineiramente, quando ela lembrar dessa história, que ela superou o pior medo dela, aí outros medos, só, cara, se eu superei aquele medo, esses outros aqui... São fichinha. Vira fichinha. Quais são as principais, assim, os principais erros de quem aplica a técnica sozinho? Acho que o principal... Tem três grandes erros que as pessoas cometem. O primeiro deles, começar e parar. Né? É igual você começar o bolo ali, coloca os ingredientes no liquidificador, na batedeira, bate e acho que esse bolo não vai dar certo, não. E aí bota ali a batedeira na pia e vai fazer outras coisas. É exatamente a mesma coisa, analogia. Né? De você parar o bolo antes de colocar no forno para assar. Mas assim, antes você explica que pode parar, mas tem que saber onde parar, né? Não é assim, parar por parar. Isso, é parar e não continuar. Porque é exatamente o bolo. A pessoa, não, tá prontinho ali, já tá na forma, pronto para assar, e a pessoa, esse bolo não vai dar certo, não, joga fora, não, mas só falta
Só falta assar. Só falta assar, tá quase. E tem pessoas que eu olho assim, cara, falta só um pouquinho, falta uma vírgula para a pessoa acabar com a fobia dela e a pessoa desiste. Eu fico frustrado porque eu falo, caramba, faltava só um pouquinho. A pessoa já estava no passo a passo, já tinha aprendido o método, já estava executando com maestria e aí para. Nossa, isso para mim é muito frustrante. Quando eu vejo que eu falo, cara, hoje à noite essa pessoa já poderia estar livre da fobia dela e ela parou na porta, assim, só faltava girar a chave e abrir. Isso é uma das coisas que são frustrantes para mim. Ver isso que, cara, faltava só um pouquinho, cara. Se a pessoa se permitisse só mais um pouquinho, ela tinha acabado com a fobia dela. E um outro grande erro é pular. Aí já são os afobados, né? Tem esse aqui de começar e parar, são os, digamos, os procrastinadores. Não, deixa para depois eu faço isso, né? E aí vai deixando a vida para depois. Outros medos para superar também vão ficando para depois. Vai acumulando. Agora tem gente, os apressados, né? Os coelhinhos. Ai, muito afobado e tal, eu vou fazer. E essa parte aqui tá travando? Não, então pula e continua aqui. É a mesma analogia do bolo. Tem ingredientes do bolo que você pode tacar tudo junto, não tem ordem, tipo, bolo de cenoura. Coloca ali a cenoura, a farinha, o óleo e bate tudo e pronto. Mas tem alguns detalhes que tem a sequência certa e o lugar certo. Por exemplo, antes de jogar a massa na assadeira, você tem que untar ela. Eu não entendo muito de fazer bolo, não. Misturar bem os ingredientes. Então, tem algumas coisas não importam a sequência, tanto faz. E aí, geralmente, a receita fala, junta tudo e bate. Então, não tem sequência. Agora, tem umas receitas que falam, não, junta esse, bate. Por exemplo, o ovo, o leite e a farinha, e bate. Aí depois vá acrescentando aos poucos tal ingrediente lá, não sei o que lá das quantas. Né? Vá aos pouquinhos de tal jeito. Às vezes tem até a posição. E aí você vai colocando aos pouquinhos. O tempo de bater. O tempo. Então tem ingredientes aqui do roteiro que tanto faz a ordem e alguns outros não. Tem que ser nessa ordem e não pode pular. Senão o bolo vai queimar. Não vai assar direito. Vai solar. Então... Por exemplo, quando a pessoa está rebobinando o filme, existe uma tendência de querer pular a pior parte do filme, que é a parte lá que surgiu mesmo o objeto da fobia e a pessoa teve que enfrentar. Aí a historinha está rebobinando, tá zum, 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 aí pula, zum, zum, opa. Quando a pessoa está fazendo comigo, eu percebo. A pessoa tem gente que tem a mania de, quando está rebobinando o filme, aí faz isso aqui com a cabeça assim, ó, de olho fechado, a pessoa... Parece que ela tá realmente vendo o filme aqui. Aí, às vezes, a pessoa faz assim, aí dá uma travadinha. Aí eu, eita, você pulou um pedaço aí, né? Aí a pessoa, como é que você sabe? Eu falei, rapaz, eu aprendi a fazer leitura de mente aí num treinamento que eu fiz. Ou até mesmo quando trava, né? Igual você falou do apressado. Travou aqui. Não, travou, mas eu vou continuar aqui. Não vou dar muita importância para essa parte que travou. E aí ela realmente pula aquilo dentro. Travou aqui, vou pular. Pula e vai e toca o barco. E não pode pular, não. Então, um grande erro é pular. E outro grande erro, terceiro grande erro, é não testar. Beleza, a pessoa não parou, ela não desistiu, executou o método todinho até conseguir fazer. Não pulou nenhuma parte, mas não testa. Testar que eu falo de forma virtual, não é ir testar lá na realidade, não. Fazer a calibragem, né? Fazer a calibragem de novo. A pessoa tem que se imaginar, por exemplo, fobia de altura. Beleza, então se eu estivesse aqui na iminência de atravessar uma ponte muito alta, eu estou bem aqui, daqui para lá já é a ponte. Como é que eu estaria me sentindo agora? Se é fobia de lagartixa. Se tivesse uma lagartixa a 2 metros de distância e ela tivesse vindo... andando e passando assim. Como é que eu estaria me sentindo agora? Tem que fazer esse teste, tem que fazer. E é uma coisa que as pessoas tendem a deixar para lá. É um outro grande erro, é não testar. Porque muito melhor é testar aqui no virtual, né, só na minha cabeça, do que na realidade. Verdade. Então, se eu estou testando aqui na minha cabeça, eu percebo algum ruído, percebo que ainda sobe uma emoção, eu ainda sinto um calafrio só de pensar na minha fobia. Opa! Vamos repetir mais algumas vezes? Vamos ver se você não pulou alguma parte.
Vamos rever o método aqui para ver se alguma... Dá. Geralmente é quando pula. Quando pula alguma parte, aí dá. quando chega lá no final a pessoa... Ou então não, às vezes a pessoa faz, abaixou bastante, abaixou de um medo 10 para 4, só que talvez para a fobia dela 4 ainda seja muito alto, talvez a grande maioria das fobias a gente zera, vai de 10 para 0. Então, às vezes é só repetição. Às vezes é só questão de repetir mais algumas vezes e pronto. Mas quando a pessoa está com isso de ainda sentindo emoções, geralmente é porque pulou alguma parte. Entendi. Geralmente. As pessoas, quando chega até mim, por exemplo, revisões de técnica, a pessoa fez e não conseguiu. Aí eu, não, então agora vamos sentar, então eu quero revisar com você aqui. Fez tudo? Fiz. Não pulou nenhuma parte? Não. Ah, então beleza, então vamos lá. Aí chega aqui e tal. Aí a pessoa, mas como é que faz isso? Eu falo, mas você não fez? Não, essa parte eu não fiz, não. Aí, rapaz, você não tinha falado que tinha feito tudo sem pular. Sabe como é que é, né? Geralmente pula alguma parte. Então, com esses 3 erros, eu queria que você desse 3 dicas para quem vai aplicar a técnica sozinho se sentir mais seguro, né? Sim. De não ficar naquela dependência assim, não, sem o Anderson não vai dar certo. Beleza, tem sim 3 dicas inclusive que a primeira vale para um monte de coisas. Pensar por escrito, é a primeira delas. Pensar por escrito. Estou aqui de 0 a 10, quanto que é o meu medo hoje? Estamos lá no começo da técnica agora. Não fiz a técnica ainda, de 0 a 10, se eu tivesse na iminência de atravessar a ponte aqui, que é muito alta, eu tenho medo. Meu medo já estaria 10 se eu tivesse para fazer isso, diante disso. Não deixa só na sua cabeça, não. Anota. Qual a emoção que eu sinto? É medo, é pânico, é fobia. O que mais? Que reações eu sinto no corpo? Eu sinto isso, minhas pernas começam a tremer, me vem uns pensamentos de morte na cabeça, que eu vou cair de lá de cima e vou morrer, ou que alguém vai me empurrar, ou que eu vou tropeçar e cair. E anota. Pense por escrito. Pensar por escrito é um ótimo hábito, inclusive para outras coisas. Eu tenho uma decisão enorme para tomar, fechar um negócio. Para negócios, geralmente a gente já tem roteiros por aí de pontos-chave. Para coisas de empresa, geralmente já tem alguns roteiros para você pensar por escrito. Né? Agora, para áreas da vida, geralmente a gente não tem. Né? Relacionamento, casamento, filhos. Caramba, estou com alguns problemas aqui com os meus filhos. Aí, o que a gente tende a falar? Esse assunto não sai da minha cabeça, eu estou pensando nisso. Cara, você não está pensando nisso, você está tendo pensamentos. Você está tendo pensamentos aleatórios que vêm de preocupações sobre esse assunto. Pensar por escrito é pegar e realmente escrever. Cara, olha, esse problema quais são os principais desafios desse problema? Isso, porque eu não consigo e tal. Quais são as possíveis soluções? Isso. Quais são as dificuldades que eu vou encontrar para resolver esse problema? Esse. Quem eu posso chamar para me ajudar para resolver esse problema? Tem fulano que entende muito de criação de filhos e tal. Ou Chapolin Colorado. Chapolin. Eu! Gente, eu não podia deixar de falar isso. Quem poderá me defender? E aí, pensar por escrito é isso. Um grande benefício de pensar por escrito. Clareza. Quando tá tudo no papel, você, caramba. Aí você olha, caramba, nem eu sabia que eu sabia tanto sobre esse problema ou sobre essa questão. Então, gera uma clareza enorme. E para a fobia, você ter clareza do que você está fazendo, nossa, é fundamental. Essa é a palavra. Outra grande dica, eu vou colocar assim, outra grande dica, é testar com outras emoções. Não vai de cara na fobia. A pessoa está, principalmente se você se descontrola só de pensar na fobia. Só de pensar na minha fobia, eu já começo a vir reações e tal. É como se a coisa estivesse aqui na minha frente. Se for desse nível, e até outros níveis, eu recomendo testar com outras emoções. Mas que outras emoções? Por exemplo, teve um dia que aconteceu uma coisa comigo e não relacionada à fobia. E, poxa, essa coisa me chateou muito. Só de eu lembrar disso, eu fico chateado e tal. É uma lembrança que me magoa só de lembrar. É uma lembrança que me fere só de eu lembrar dela. Mas não é uma fobia.
não tem uma carga emocional e principalmente de perder o controle. É uma coisa que eu lembro, me chateia, eu fico chateado, fico para baixo só de lembrar nisso, mas eu não entro em desespero, ai meu Deus, e começo a chorar, e alguém tem que me socorrer porque só de lembrar nisso. Não. Uma memória ruim, que me faz mal, que me magoa lembrar dela, ou que me chateia. Um dia que eu fui passado para trás, me deram um calote, só de lembrar disso eu fico com uma raiva que me deram aquele calote. Ou, um dia que me magoaram profundamente, só de lembrar que aquela pessoa, fulano de tal me magoou profundamente, ou fulano de tal me decepcionou, fiquei tremendamente decepcionado com aquela pessoa nesse dia. Alguma memória dessa. Pega e treina a técnica nessas memórias. Você vai ter 2 benefícios em fazer isso. Primeiro, você está aprendendo um método, processo de maestria, para você ficar boa no método e na hora de chegar de enfrentar a fobia você já está craque. E outra coisa, você está resolvendo um monte de memoriazinhas chatas que te atormentam. Além de estar treinando a técnica, você está resolvendo um monte de coisinha chata na sua memória. Sim. Aí você vai começar a lembrar dessas coisas e dar risada. Tipo, caramba, sabe aquelas pessoas que contam as presepadas da vida dando risada? Nossa, isso é bom demais. Torna a vida mais leve. Verdade. A pessoa supera aquilo, perdoa, ou fica no passado mesmo e pronto. A pessoa tende a lembrar menos dessas memórias. E ainda quando lembra, não sente mais esse peso, essa carga e tal. Então, além de estar treinando a técnica, você está resolvendo um monte de coisinha, tirando um monte de poeirinha do armário e deixando tudo limpinho. A terceira dica que eu posso dar é: segue o roteiro. Segue a receita. Porque se você é uma confeiteira experiente, uma cozinheira experiente, beleza, você consegue até inventar suas próprias receitas, criar suas próprias receitas. Mas a pessoa que ela é muito experiente, ela está se guiando por princípios. Sim. Ela tem alguns princípios. Cara, beleza, eu posso inventar aqui umas coisas mirabolantes, mas tem que untar a forma todas as vezes. Ou então, pelo menos, tem uma técnica aqui que não é untar, mas é fazer de tal jeito que aí o bolo não vai grudar na forma. Então, a cozinheira experiente, a confeiteira experiente, ela tem uns macetes ali e ela consegue criar receitas. Agora, para quem está começando, se não seguir a receita de bolo, vai queimar, vai solar, não vai crescer, vai ficar horrível, ninguém vai conseguir nem comer. Né? Tipo, tudo que pode dar errado, dá errado se você não seguir a receita. Agora, se seguir a receita certinho, já viu aquelas pessoas assim que nunca fez um bolo, mas tem uma habilidade enorme de seguir uma receita. Fala, não, se você me dá uma receita para seguir, eu sigo e sai. E a pessoa vai lá e faz e sai um bolo perfeito. Né? Então, uma grande dica que eu dou é essa. Segue o roteiro, segue a receita, não pula nenhuma parte, não coloca a manteiga antes da farinha, faz certinho que dá certo. Muito bom. Então, as dicas são testar. Pensar por escrito, testar com emoções mais fracas e seguir o roteiro. Segue o roteiro. Legal, muito bom. E além de seguir o roteiro, segue a gente aqui no canal. Segue a gente e também segue a gente lá no Instagram, que lá tem conteúdo um pouco diferente daqui do canal. Então, com essas dicas, nós encerramos o podcast de hoje. E fiquem aqui que tem mais. Tchau, galera.